Nessa aula, iremos conhecer sobre desmaio e convulsão, onde vamos poder entender quais são os seus sintomas e como também devemos atuar na hora de realizar os primeiros socorros a uma vítima de desmaio e de convulsão. O tema abordado hoje será desmaio. O que significa? Desmaio é a diminuição da força muscular com perda de consciência repentina, fazendo com que a vítima caia ao chão. É importante entender que o desmaio ele é provocado por uma redução temporária do fluxo de sangue ao cérebro e, consequentemente, do oxigênio que ele transfere. Mas para que isso aconteça, tem que ter algum fator desencadeante para que ocorra esse desmaio. Como, por exemplo, alguém pode desmaiar porque está em um espaço quente e abafado, porque teve hipoglicemia em decorrência de um jejum prolongado, por tumores cerebrais, como também por fatores psicoemocionais, porque levou um susto, por exemplo, repentino, ou porque teve uma crise de ansiedade quando foi doar sangue e desmaiou. Temos também os problemas cardíacos, as doenças metabólicas, por exemplo, diabetes. Sendo assim, achei interessante trazer um exemplo para vocês de um desmaio por uma causa psicoemocional. Ou seja, temos aqui como exemplo a síncope vasovagal, que é aquela pessoa que desmaia na hora de doar o sangue. Como que isso acontece? Acontece porque o nervo vago, ele funcionou ali de uma forma irregular. Como assim, professora? Vamos lá. O nervo vago, ele faz parte do sistema parasimpático que controla funções vitais como respiração, frequência cardíaca, pressão arterial e digestão. E quando esse nervo vago ele é ativado de uma forma irregular, a pressão arterial e os batimentos cardíacos vão diminuir. E com isso, o volume de sangue que chega ao cérebro diminui, como também o oxigênio, e aí a pessoa vai vir a ter o desmaio. Vamos entender como que é realizado os primeiros socorros à vítima de desmaio. O que fazer primeiramente? Antes de tudo, verificar se a pessoa está respirando e se tem pulso. Se você observou que ela não respira, inicie a reanimação e pede para alguém chamar um socorro imediatamente. Mas se ela está respirando e com pulso, você vai seguir os seguintes passos. Você mantém esse indivíduo deitado, colocando sua cabeça e ombros em posição mais baixa em relação ao resto do corpo. Como assim? Você vai elevar os membros inferiores cerca de 30 centímetros. Pode estar colocando em um banquinho, como vocês podem estar observando na imagem. Se no momento não tiver o banquinho, você pode estar colocando na altura do seu joelho os membros inferiores da vítima, para que possa ser realizado essa manobra. Depois, você vai lateralizar o rosto dessa pessoa para que, caso ela venha a vomitar, ela não se asfixie com seu vômito. E também você pode tentar acordar a vítima chamando ou batendo palmas próximo ao seu rosto. Tem que afrouxar as roupas e gravatas e etc, caso seja necessário. Como também você pode estar passando uma compressa fria pelo rosto e testa dessa pessoa para estar estimulando que ela acorde. E quando a vítima acordar, você vai acalmar e encaminhar ao pronto-socorro. E o que você não pode fazer com essa vítima de um desmaio? Não dê nada à vítima, ou seja, não dê líquido ou sólido, até que se recupere totalmente a consciência, porque caso contrário, você poderá estar fazendo com que essa pessoa venha se asfixiar com esses líquidos, porque ela não está consciente e pode vir a se engasgar. Também você não pode jogar água no rosto da vítima, como também não pode estar batendo no rosto dela para que ela acorde, somente chamando em voz alta e batendo palma do lado do rosto, como citamos anteriormente. Acabamos de conhecer o que é um desmaio, como que ele acontece, né? Quais são seus principais fatores desencadeantes
e como que podemos estar prestando os primeiros socorros a uma vítima de desmaio. Mas também achei interessante trazer para vocês como ajudar alguém que está em uma situação de pré-desmaio. Ela não desmaiou ainda, mas está sentindo um monte de coisas. Então, eu achei interessante trazer para vocês quais são esses sintomas. Vamos lá. Como, por exemplo, temos a palidez, o bocejo frequente, a pessoa pode se queixar de tontura, de náuseas, ou seja, a ânsia de vômito, como também a visão borrada, sentir arrepios e um suor frio e às vezes excessivo. Então, vamos entender como que podemos estar ajudando uma pessoa nessa situação. Como agir para evitar o desmaio se a vítima ainda está consciente? Ou seja, você está ao lado de uma pessoa que está se queixando muito de tontura, está com vontade de vomitar, a vista escurecendo. O que você pode fazer para estar ajudando essa pessoa? Você pode sentar ela, como vocês podem estar observando na imagem aqui que eu trouxe para vocês. Sente-a na cadeira, coloque a cabeça dela para baixo e entre as coxas, para que o sangue ele leve oxigênio para o cérebro, assim melhorando esses sintomas que ela está sentindo. Agora vamos falar de convulsões. O que é isso? São distúrbios que ocorrem no cérebro, podendo ocasionar contrações involuntárias na musculatura, provocando movimentos desordenados e, em geral, perda da consciência. Vamos entender melhor a convulsão, mas primeiro, para compreender como que ela age no nosso organismo, é importante saber como que o cérebro ele funciona. O nosso cérebro, o funcionamento dele normal, requer uma descarga ordenada e coordenada dos impulsos elétricos. Ou seja, esses impulsos elétricos, eles possibilitam a comunicação do cérebro com a medula espinhal, com os nervos, com os músculos e também as comunicações dentro do próprio cérebro. Sendo assim, se ele tem uma atividade elétrica do cérebro, se ela é interrompida, ou seja, ela age de uma maneira desordenada, irá acontecer a crise convulsiva. Vamos conhecer quais são as principais causas de convulsões. Em primeiro lugar, temos os acidentes com traumatismo de crânio, uma febre alta, como também a epilepsia, o alcoolismo, drogas, tumores cerebrais, determinados medicamentos, como também a toxoplasmose, lesões neurológicas, um choque elétrico e também uma convulsão, ela pode ter uma origem desconhecida, sem ter nenhum outro tipo de fator desencadeante, essa convulsão pode vir a acontecer. Vamos entender os sintomas de convulsões. A convulsão ela pode apresentar em uma pessoa a agitação psicomotora, que é uma série de movimentos involuntários e sem propósitos que resultam da tensão mental. Por exemplo, a movimentação excessiva que a pessoa vai fazer. Como também ela vai apresentar espasmos musculares, que são as contrações dos músculos ou não. E temos também a salivação intensa, que é aquela baba. A pessoa vai ter a perda dos sentidos, como também vai ter um relaxamento dos esfínteres, podendo urinar e evacuar durante essa convulsão. O que pode ser feito para realizar os primeiros socorros à vítima de convulsão? Em primeiro lugar, vamos observar onde esse paciente está. Se ele estiver em um ambiente que seja cheio de objetos, cadeiras, mesa, você vai estar fazendo o afastamento desses objetos do chão que possam causar lesões ou fraturas nessa pessoa. Depois, se ela estiver em um lugar público, você afasta os curiosos para dar um espaço para essa vítima. Você também pode proteger a cabeça da vítima com a mão, segurando. Você pode fazer isso. E depois você também pode estar usando uma roupa ou um travesseiro
ou uma outra coisa, um outro objeto que seja confortável, que você possa estar colocando embaixo da cabeça da vítima. O importante é que você esteja protegendo. Também tem que ter o cuidado de estar lateralizando a cabeça para que a saliva escorra, evitando com isso que ela venha a se afogar com a sua própria baba. E o que não devemos fazer jamais com a vítima em crise convulsiva, quando você vê ela ali se debatendo, você não pode estar imobilizando os membros dela, ou seja, amarrar braço e nem perna. Tem que deixá-los livres e sim ter o cuidado de afrouxar as suas roupas. Também você pode estar observando se a respiração está adequada, se não há obstrução das vias aéreas, como também você não pode tracionar de maneira alguma ou a língua ou colocar objetos na boca para segurar a língua dessa pessoa, como por exemplo usar colher, uma caneta, madeira e nunca colocar seus dedos dentro da boca de um paciente em crise convulsiva. Mas por quê? Porque você, ao tentar fazer isso, puxar a língua da pessoa, você vai estar correndo o risco de ficar sem seu dedo, porque ela, nesse momento ela tem uma força imensa, ela pode estar vindo a morder o seu dedo e você vai se machucar. E não pode estar colocando objetos como as colheres, caneta ou uma madeira, porque esses objetos podem vir a machucar essa vítima. Então, nunca podemos fazer, tem que pensar nisso. Se você vê que a língua está embolada, mas ali é por causa da contração muscular. Depois que aquela crise passar, ela vai voltar ao seu normal. A preocupação que temos que ter é de manter essa vítima livre longe de objetos, proteger a sua cabeça e mantê-la com a cabeça lateralizada. Essa vai ser a nossa preocupação no momento. Pois ao lateralizar a cabeça, a língua lateraliza-se também, ou seja, vai liberar a passagem do ar. E com isso, você também pode estar limpando as secreções salivares com um pano ou papel para facilitar a respiração. Depois, após ao passar a convulsão, se a vítima quiser dormir, deixe ela descansar, enquanto você aguarda o socorro. E não medique essa vítima, mesmo que ela tenha os medicamentos, pois os reflexos não estão totalmente recuperados, ela pode vir a se afogar ou engasgar ao engolir o comprimido e a água. Então é importante que tenhamos esse cuidado, tanto em um paciente que teve um desmaio, quando acaba de acordar de um desmaio em relação a estar dando líquidos para eles, como aos pacientes que teve crise convulsiva. E se a convulsão ela foi provocada por febre, isso é comum geralmente em crianças, você pode atender da mesma maneira como foi descrito anteriormente. Mas depois você pode estar dando um banho nessa criança com água morna e assim poder providenciar um atendimento médico. E se a convulsão ela for provocada por um acidente ou atropelamento, você não deve retirar ela do local, mas sim atender e aguardar a chegada de um socorro. Pois se ela tiver uma crise forte e ser transportada inadequadamente, ela pode correr o risco de morrer em relação aos cuidados que não foram adequados. E para finalizar, vamos falar sobre o estado pós-convulsivo. Depois que acabou toda a crise epilética, você realizou todos os cuidados adequados com aquele paciente, é possível que ele acorde bem sonolento, ele vai apresentar dificuldade para falar, vai ter palavras sem nexo, você não vai entender o que ele está querendo dizer, como também ele pode querer sair caminhando sem direção. E o que eu quero deixar para vocês é a importância de ter esses cuidados adequados com esse paciente de crise, tanto de desmaio como de uma crise convulsiva, para que podemos estar contribuindo para o salvamento dessas pessoas quando nós nos depararmos diante de uma situação dessa. O que é que nós vamos fazer? Eu assisti na aula, eu aprendi, então agora eu vou saber ajudar uma pessoa quando estiver precisando de uma ajuda nesses momentos. Se ela estiver tendo crise convulsiva, ou se ela estiver tendo um pré-desmaio, ou se ela estiver mesmo desmaiada, eu vou saber ajudá-la
porque eu consegui aprender na aula que eu tive de primeiros socorros.